Direto da Sociedade Catarinense de Pediatria, SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Para o profissional que não para no tempo, um encontro de conhecimento, ética e prática que transforma com um aval científico e dá suporte ao seu dia a dia. Bem-vindo ao SCPcast. Olá, seja bem-vindo ao SCPcast, a voz da pediatria em Santa Catarina. Meu nome é Catarina Costa Marques, sou médica pediatra, especialista em adolescência, psicóloga clínica e presidente do Departamento Científico de Adolescência da Sociedade Catarinense de Pediatria. Hoje, nós vamos conversar sobre um tema cada vez mais presente no nosso consultório: a saúde mental dos adolescentes. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 7 adolescentes entre 10 e 19 anos vive com algum transtorno mental. Depressão, ansiedade e transtornos comportamentais estão entre as principais causas de adoecimento nessa faixa etária. Além disso, o suicídio segue entre as principais causas de morte de adolescentes e jovens. No Brasil, os dados da Pesquisa Nacional da Saúde Escolar, PENSE, realizada em 2024 e divulgada agora em 2026, também chamam muito a atenção. Entre adolescentes de 13 a 17 anos, 32% afirmaram já ter tido vontade de se machucar. Quase 29% relataram tristeza frequente. 18,5% disseram já ter pensado que a vida não vale a pena. E mais de 27% sofreram bullying. Entre as meninas, os índices são ainda mais preocupantes. 41% relataram tristeza frequente e mais de 43% disseram já ter tido vontade de se machucar. Outro dado importante é o enfraquecimento dos vínculos emocionais. Muitos adolescentes relatam sentir que ninguém se preocupa com eles ou que os pais não compreendem as suas preocupações. Esses números mostram que o sofrimento emocional na adolescência deixou de ser algo pontual e passou a representar um importante problema de saúde pública. E isso exige do pediatra um olhar mais atento para além das queixas físicas, porque muitas vezes é o pediatra que pode reconhecer os primeiros sinais de sofrimento psicológico que podem se manifestar de forma silenciosa, mascarados por dores recorrentes, alterações de comportamento, dificuldades escolares ou distúrbios de sono. Antes mesmo de conseguir verbalizar o que sente, o adolescente muitas vezes já está comunicando seu sofrimento através dos sintomas. A adolescência é uma fase de profundas transformações biológicas, emocionais e sociais. O cérebro ainda está em desenvolvimento, principalmente nas áreas relacionadas ao controle de impulsos, tomada de decisão e avaliação de riscos. Na prática do consultório, fique atento a sinais que merecem uma atenção especial. Queda importante no rendimento escolar, perda de interesse por atividades que eram antes prazerosas, alterações de sono ou apetite, irritabilidade constante, crise de ansiedade, isolamento social, automutilação, uso de álcool ou outras substâncias, exposição a riscos digitais e falas de desesperança. E para que o pediatra consiga perceber esses sinais, o vínculo faz toda a diferença. O adolescente precisa sentir que está diante de um profissional que é capaz de escutá-lo sem julgamento, sem pressa e sem minimizar sua dor. Por isso, é importante reservar um momento da consulta para conversar a sós com o adolescente, explicando aos pais que isso faz parte do atendimento nessa faixa etária. E explicar os limites do sigilo também facilita muito a abertura. Perguntas simples podem abrir portas ao diálogo, como, por exemplo, você pode perguntar: como você tem se sentido? Como está seu sono? Você ainda consegue sentir prazer nas coisas? Quais as coisas que ainda te dão prazer? Tem alguém com quem você consegue conversar? Você confia em alguém? Você já pensou em se machucar? E é importante nós reforçarmos: perguntar sobre o sofrimento psíquico
não induz comportamento de risco. Ao contrário, muitas vezes é exatamente essa pergunta que permite acolher um adolescente que estava sofrendo sozinho. Outro ponto fundamental é compreender os fatores de risco atuais. O adolescente de hoje vive em um ambiente muito diferente daquele que muitos de nós crescemos. A pressão acadêmica, comparação constante nas redes sociais, o cyberbullying, privação de sono, uso excessivo de telas, apostas online, exposição precoce à pornografia e o enfraquecimento dos vínculos familiares podem aumentar muito a vulnerabilidade emocional. Não se trata de demonizar a tecnologia, mas nós precisamos orientar os pais sobre a importância da supervisão, dos limites e da presença adulta no ambiente digital. E o pediatra pode e deve incluir perguntas sobre a rotina digital durante a consulta do adolescente, investigando sobre o tempo de tela, a qualidade do sono, redes sociais, jogos, cyberbullying, exposição a conteúdos violentos ou sexualizados. Também é fundamental investigar e orientar sobre o uso de álcool e outras substâncias. O consumo precoce de álcool está associado a maior impulsividade, acidentes, violência, prejuízo escolar e um maior risco de dependência futura. Mas o pediatra não precisa se transformar num psiquiatra ou psicoterapeuta. O nosso papel é identificar os sinais, acolher, avaliar riscos, orientar a família, acompanhar e encaminhar esse adolescente quando se sentir necessário. Algumas atitudes fazem muita diferença. Quando o adolescente sente que sua dor está sendo minimizada, ele vai se fechar. A segunda é avaliar gravidade e risco. Ideação suicida, automutilação, abuso, violência ou sintomas psicóticos exigem um encaminhamento urgente. A terceira é envolver a família de forma cuidadosa. Os pais precisam ser orientados, mas o adolescente também precisa sentir que sua confiança foi respeitada. E a quarta atitude é saber encaminhar adequadamente para a psicoterapia, ou para o psiquiatra da infância e adolescência, ou outros serviços especializados. E também é essencial orientar os pais. Muitas famílias chegam assustadas, culpadas ou sem saber como agir. O nosso papel é ajudar esses pais a compreender que a adolescência exige presença, vínculo, supervisão e diálogo. Supervisão não é invasão. Diálogo não é permissividade. A autoridade dos pais continua sendo necessária, mas ela precisa ser exercida com escuta, com coerência, com afeto. A família, ela continua sendo um dos principais fatores de proteção para a saúde mental do adolescente. E na consulta, também vale incluir perguntas sobre as relações familiares, conflitos, vínculos, mudanças de escola, adultos de referência que esse adolescente tem, o histórico familiar de transtornos mentais. Cuidar da saúde mental do adolescente exige conhecimento técnico, mas também exige presença e escuta qualificada. Hoje, mais do que nunca, acompanhar o desenvolvimento do adolescente significa olhar também para seus vínculos, para sua vida emocional, para a escola, para a família e para o ambiente digital que ele vive. Para finalizar, eu gostaria de lembrar que o pediatra não precisa ter todas as respostas para todas as questões, mas ele precisa reconhecer sinais de alerta, saber quando acompanhar, quando encaminhar e, principalmente, lembrar que por trás de alguns sintomas pode existir um adolescente tentando, de alguma forma, dizer que não está bem. Que possamos, como pediatras, preservar uma escuta atenta, sensível e qualificada diante dos adolescentes que chegam até nós. Porque muitas vezes um acolhimento feito no momento certo pode representar proteção, cuidado e até mudança de trajetória na vida desse jovem.